Gente, agora para valer. A reforma da Previdência foi aprovada no Senado. Só um milagre agora para ela não acontecer. Tá aí, tá batendo na porta. Mais uns dias vai ser promulgada e vai mudar toda a Previdência do Brasil. Eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês quais são os principais pontos que mudaram e o impacto na sua vida, da visão de um especialista em direito previdenciário. O grande ponto que todo mundo já sabe é a idade mínima. Agora todo mundo vai ter idade mínima para se aposentar. 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. E 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 15 anos de tempo de contribuição para o homem que já está trabalhando hoje, antes da reforma. Quem entrar depois no novo sistema vai precisar de 20 anos de tempo de contribuição. Então é basicamente uma aposentadoria por idade que a gente tinha antes, que vai ser a regra principal. Estão chamando ela de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, porque precisa de idade e tempo de contribuição. Mas ela é pior do que a aposentadoria por idade que existia antes. Por quê? A regra de cálculo dela é piorada. Então, além das pessoas precisarem um pouquinho mais de tempo para se aposentar e todo mundo precisar de uma idade mínima, elas vão se aposentar com um valor menor. Isso porque agora passa a valer uma nova regra de cálculo que é, primeiro que você usa todos os salários de contribuição para chegar no valor da aposentadoria. Antes, usava só os 80% maiores. Só essa mudança, a gente já viu aqui no escritório que tem casos que vão perder 600, 700, até 800 reais no valor da aposentadoria. Então, essa mudança já impacta bastante. Além disso, tem uma regra de proporcional ao tempo que você trabalhou, ao tempo de contribuição, que é assim: 60% da sua média, então a média já vai piorar, mas vai ser 60% da média, mais 2% para cada ano acima de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 2% a mais para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Isso significa que todo mundo agora tem idade mínima, vai demorar mais para se aposentar e as aposentadorias vão ser menores. Essas mesmas regras vão valer para o servidor público. Então, tanto a idade mínima quanto a regra do cálculo do valor da aposentadoria. A diferença é que o servidor público ele precisa cumprir também 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que ele se aposentar. Outra mudança que tem um impacto significativo e vai atingir todo mundo é a mudança da alíquota do INSS. Ela é boa para quem está ganhando perto do salário mínimo, porque a alíquota vai reduzir, e péssima para quem está ganhando mais, porque a alíquota vai aumentar. Então talvez você sinta no teu bolso, já nos próximos meses, uma diferença no teu salário, porque ou ela vai comer um pouco mais do teu salário, ou se você ganhar perto do salário mínimo, você vai ganhar um pouquinho a mais. Essa alíquota vai variar de 7,5% para quem está no salário mínimo, até 14% para quem está no teto do INSS. Passou disso, quem recebe acima do teto, principalmente servidor público federal, essa alíquota pode chegar até 22%. E é claro, todo mundo quer saber como que fica agora para quem já está trabalhando, quem está batendo na porta ali para se aposentar. E não está fácil descobrir como vai ficar teu caso. São 7 casos de regra de transição, 5 para tempo de contribuição normal, 1 para aposentadoria especial e 1 exclusiva de servidor público. Então, quando você for se aposentar, estiver calculando, se preparando para aposentar, você vai ter que analisar todas essas regras em consideração. Vai ter que ver se você não preencheu os requisitos antes da reforma para conseguir uma aposentadoria do jeito que era antes de mudar, para depois tomar a decisão de se aposentar. Vamos ver quais são essas 7 regras de transição? A primeira regra de transição é muito parecido com o que existe hoje, que é a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, 86,96. Aquela que você soma idade e tempo de contribuição para chegar em determinado ponto e ver se você pode se aposentar ou não. Então, essa regra de transição é muito parecida. Você precisa ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos para a mulher, 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. A pegadinha aqui é que cada ano que passa vai subindo 1 ponto, até chegar em 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Tá, parece que é quase a mesma coisa que existe hoje, mas não é. Para você ter ideia, quem precisa de 3 anos para se aposentar por essa regra, hoje, a aposentadoria por pontos antes da reforma, depois da reforma, pela regra de transição, vai precisar de 5 anos.
Quem precisava de 4 anos para se aposentar com essa regra, agora, com a reforma, vai precisar de 8 anos. Quem precisava de 5 vai dobrar e vai precisar de 10 anos. Então ela aumenta bastante o tempo que você precisa trabalhar para se aposentar. Outra regra que vai beneficiar quem tem mais idade é a regra de transição de idade progressiva. Como que funciona ela? Você vai precisar, além dos 35 anos de tempo de contribuição do homem, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 56 anos de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem. Só que essa idade necessária ela vai subindo meio ano a cada ano que passa, até chegar nos moldes da nova lei, que são 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, se você já passou dos 56 anos e é mulher, já passou dos 61 anos e é homem, ou está muito perto, quer dizer que a reforma de Previdência não vai impactar tanto a sua vida. Vai mudar a regra de cálculo, mas você não vai se atrasar muito para conseguir se aposentar. Vai ter também uma regra de transição da aposentadoria por idade, que é muito parecido com o que existe hoje na aposentadoria por idade, sempre piorando, é claro, a regra de cálculo, né? Que é o seguinte: o homem vai precisar de 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição e a mulher de 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Só que a idade necessária para a mulher se aposentar a cada ano que passar após a reforma vai aumentar em 6 meses, até chegar em 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição para a mulher poder se aposentar. As últimas 2 regras que afetam todo mundo, antes de chegar na aposentadoria especial e na exclusiva do servidor público, são as que têm pedágio. E pedágio é o seguinte: no momento da promulgação da reforma, a gente conta quanto tempo você tem para se aposentar, quanto tempo faltava para você se aposentar. E desse tempo que faltava, a gente aplica um pedágio, que é quanto tempo a mais você vai precisar contribuir para se aposentar. E tem 2 pedágios diferentes, um que é 50% e outro que é 100%. Vou te explicar agora. O pedágio de 50% é para quem está precisando, no momento da reforma, de 2 anos ou menos para se aposentar pela lei antiga por tempo de contribuição. Então, falta menos de 2 anos para o homem se aposentar, então ele tem 33 anos de tempo de contribuição ou mais, e menos de 2 anos para a mulher se aposentar, 28 anos de tempo de contribuição ou mais no momento da reforma. Para entrar nessa regra, você vai precisar cumprir mais 50% do que faltava para você se aposentar. Então, se faltava 1 ano, no momento da reforma, para você se aposentar pela lei antiga, você vai precisar de mais 6 meses. Se faltava 2 anos, você vai precisar de 2 anos mais 1 ano, 3 anos no total. E todas essas regras de transição que eu falei até agora, elas vão entrar na nova sistemática de cálculo. Então, utiliza todos os seus salários, toda a média salarial e tem a regra de 60% da média salarial mais 2% para cada ano acima de 15 anos para a mulher e para cada ano acima de 20 anos para o homem. Essa próxima que eu vou te falar muda um pouco a regra de cálculo. A regra de transição, que tem o pedágio de 100%, ela vai exigir no mínimo 57 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, mais 100% do que faltava para você se aposentar no momento da reforma. Se faltava 3 anos, vão ser 3 mais 3 anos, 6 anos total. Se faltava 5, no total vão ser 10 anos a mais que você vai precisar trabalhar. A diferença de optar por essa regra de transição e não às vezes pela regra de transição anterior, que é 50%, é que nessa regra não tem os 60% mais 2% para cada ano acima de 15 ou 20 anos. Nessa regra é só 100% da média salarial. Então não tem um redutor depois do cálculo, tá bom? Então pode ser que algumas pessoas tenham um grande benefício com essa regra de transição. Então, para um público específico, para poucas pessoas, na verdade, essa regra de transição pode até trazer uma aposentadoria maior do que era antes da reforma. Agora eu vou falar um pouquinho da aposentadoria especial, do que mudou, e para mim, e para o escritório, eu vejo os clientes que têm atividade insalubre, atividade periculosa, talvez seja a mais violenta de todas da reforma. Essa realmente vai cortar direito, vai deixar muita gente de se aposentar pela aposentadoria especial e vai cortar o valor do benefício. Aqui tem uma atrocidade acontecendo. A aposentadoria especial agora, ela passa a ter idade mínima. 60 anos de idade
Para quem está trabalhando com atividade periculosa que precisava de 25 anos de atividade especial para se aposentar, 58 para quem precisava de uma atividade de 20 e 55 para quem estava numa atividade de 15 anos para se aposentar. Deixa eu te explicar por que é tão violento isso. Porque antes, se você trabalhasse 25 anos numa atividade especial, por exemplo, um metalúrgico, ele começava a trabalhar lá com 20 anos, ele conseguia se aposentar com 45 anos, com 80% dos maiores salários que ele teve depois de 1994. Hoje, essa pessoa que iria se aposentar com 45 anos, ela vai ter que esperar até os 60, 15 anos a mais de trabalho para poder se aposentar, com uma regra de cálculo que faz o valor da aposentadoria dela ser menor do que seria antes. Então, alguém que trabalhava com um salário de mais ou menos R$3.000, nesses 15 anos, ela vai perder mais de R$400.000 de aposentadoria que ela poderia ter. Então, imagina, uma pessoa que ganhava R$3.000 por mês, iria se aposentar com R$3.000, vai perder ao longo desses 15 anos a mais que ela vai precisar para se aposentar, R$400.000, além de, no final, ter uma aposentadoria menor. Você percebe o que está acontecendo aqui? Realmente, como é um corte. Eles não querem mais que exista aposentadoria especial no Brasil, eles só estão fazendo de um jeito que é tão difícil você conseguir ela, que vai ter no papel, só não vai ter na realidade. A regra de transição da aposentadoria especial também não ficou nada legal. Tudo bem, ela ficou um pouco melhor, ou menos pior, do que estava começando a ser discutido lá na Câmara. Então, no Senado, eles tiraram uma parte da regra que deixou ela menos pior. Mas ainda assim, ela está horrível. É o seguinte, para quem precisava de uma atividade, quem tinha uma atividade de 25 anos para se aposentar com atividade especial, agora vai ter que cumprir uma regra por pontos também, que é 25 anos no mínimo de atividade especial, mais 86 pontos. Então, olha, 86 pontos significa que se a pessoa tiver só 25 anos de atividade especial, ela vai estar se aposentando com 61 anos. Tipo, que regra de transição é essa? Tem casos que, pela regra de transição, quem está trabalhando hoje com atividade especial precisaria de mais 1 ano para se aposentar, vai precisar de mais 9 anos para se aposentar por causa dessa regra de transição. Então ela não está nem um pouco boa. E tem a regra de transição também para quem trabalhava uma atividade especial de 20 anos, normalmente quem trabalha com amianto, e 15 anos, normalmente quem trabalha em minas subterrâneas. Então 20 anos de atividade especial mais 76 pontos, 15 anos de atividade especial mais 66 pontos. É bem difícil preencher esses requisitos e é uma mudança bem drástica, diferente do que acontece com as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e idade, que é uma mudança um pouco mais suave. Aqui não, aqui é drástica mesmo e vai fazer pessoas da noite para o dia precisarem trabalhar 9, 10 anos a mais para se aposentar. Pessoas que estavam precisando de mais 1 ano, 6 meses para conseguir a aposentadoria. Mas não foi só isso que ficou pior, não. Agora, atividades periculosas como porte de arma, eletricidade, estão expressamente definidas que não contam como atividade especial. Então isso vai tirar mais um monte de gente da jogada para aposentadoria especial. Além disso, a conversão de tempo especial para tempo comum, ela passa a ser proibida para períodos após a reforma da Previdência. Então, se você não está com atividade especial, deixa eu explicar o que é isso. Antes, quem trabalhava com atividade especial por 10, 15 anos, mas não conseguia se aposentar pela aposentadoria especial, podia utilizar esse período que ela se colocou expostas a riscos, prejudicando a saúde dela em detrimento do trabalho. Ela poderia utilizar esse período para ter um adicional de tempo de contribuição para se aposentar alguns anos antes. Então, um homem que trabalhasse 10 anos com atividade especial, ele poderia ter uma modificação de 40% a mais de tempo de contribuição e contar esses 10 anos como 14 anos para se aposentar. Isso vai continuar existindo para os períodos de trabalho antes da reforma. Para os períodos que acontecerem depois da reforma, não dá mais para utilizar esse tempo para ajudar nas aposentadorias. Então, ou você se aposenta com uma atividade especial, com aposentadoria especial, depois da reforma, ou não vai fazer diferença nenhuma o tempo de atividade especial pós-reforma. A última regra de transição é a do servidor público, exclusiva para os servidores públicos, e aqui eu estou falando do âmbito federal, tá bom? É o seguinte, ela é muito parecida com a primeira regra de transição que eu falei, que é a dos pontos progressivos.
lembra lá? Que vai aumentando os pontos cada ano que passa. Então vai precisar para a mulher 30 anos de tempo de contribuição, mais 86 pontos, e esses pontos vão subindo 1 ponto por ano até chegar em 100 pontos. 35 anos de tempo de contribuição para o homem, mais 96 pontos, e os pontos vão subindo 1 ponto por ano até chegar em 105 pontos. A diferença aqui é que tem uma idade mínima para o servidor. Essa idade mínima é 56 anos para a mulher, 61 anos para o homem. E essa idade mínima vai aumentar em 1 em 2022. Ela vai para 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. A nova aposentadoria agora para o professor, ela muda um pouco. Ela passa também a exigir idade mínima e normaliza, deixa igual o tempo de contribuição tanto da mulher quanto do homem. A mulher vai precisar de 57 anos de idade e 25 anos de atividade professora até ensino médio, e o homem, 60 anos de idade e 25 anos de atividade professora até o ensino médio. Essa mesma regra, ela é bem parecida com o do servidor público federal, a diferença é que lá eles precisam também de 10 anos em serviço público e 5 anos no cargo para se aposentar. Nas regras de transição, os professores têm um bônus. Eles têm um bônus de 5 pontos e 5 anos de tempo de contribuição para todas as regras de transição. Inclusive, agora no Senado foi estipulado que até a regra do pedágio 100%, eles podem entrar com um bônus de 5 anos na idade mínima. Os policiais federais, agentes penitenciários, policiais rodoviários, eles podem se aposentar agora. Qual que é a nova regra de aposentadoria para eles? É 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, sendo 25 desses 30 na mesma função. E eles também têm uma regra de transição própria deles. Já a regra de transição para essas pessoas vai ficar assim. O homem tem que ter no mínimo 53 anos de idade, a mulher 52 anos de idade. Eles têm que cumprir um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltava para se aposentar no momento que chegou a reforma, que foi promulgada a reforma. Além disso, o homem tem que ter 30 anos de tempo de contribuição e no mínimo 20 anos na mesma função, e a mulher 24 anos de tempo de contribuição e no mínimo 15 anos na mesma função. A pensão por morte, ela já tinha passado, alguns anos atrás, por uma mini reforma que cortou a durabilidade dela, cortou alguns beneficiários, deixou ela mais rígida. E agora, esse ponto que está vindo agora, ele já foi discutido várias vezes, a alteração dela, e nunca foi aprovado, e finalmente foi aprovado, para nossa tristeza. É o seguinte, a pensão por morte ela vai ter um valor a partir de agora de 50% mais 10% por dependente. É bem diferente de antes. Antes era 100% a pensão por morte, agora é 50% mais 10% por dependente. Então, se foram 2 dependentes, o total da pensão vai ser 70%, dividido em 2, 35% para cada um. E se um deles deixar de receber a pensão, o valor total da pensão volta a ser 60% para uma pessoa. Então, cada vez que um dependente sai, os 10% do dependente também sai do cálculo da pensão. Fica bem pior, principalmente para quem está recebendo a pensão sozinho, que antes receberia 100% e agora vai receber 60% do valor. Eu acho importante também destacar o que não mudou, o que foi discutido tanto, mas saíram em tantas notícias e não mudou nada. Foi aposentadoria rural e BPC, amparo assistencial, LOAS, tem vários nomes. É o amparo assistencial ao idoso ou o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Ele não mudou, continuou com as mesmas regras, precisa de no mínimo 65 anos de idade, todos os requisitos continuaram iguais. E a aposentadoria rural, que precisa de 55 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem, 15 anos de tempo de contribuição, também não mudou nada. Mas essa reforma ainda não está valendo. Está batendo na porta, está quase aí, mas ela ainda não está valendo. Ela só vale a partir da promulgação no Congresso. Combinado? Então, tem mais alguns dias de respiro, analise qual é o teu caso, analise se para você alguma coisa pode impactar ou não com a reforma. Lembre-se que existe o direito adquirido, que é, se você preencheu os requisitos antes da reforma, não importa se a reforma já tenha passado, você ainda assim pode pedir uma aposentadoria ou benefício com os requisitos antes da reforma. Então, não precisa também ter pavor, ter pressa de sair fazendo tudo, vou entrar com um advogado, sei lá, vou entrar com alguém que vai me ajudar, vou no INSS, ficar
na porta, batendo lá, não vai fazer diferença, porque se você já tem direito a se aposentar antes da reforma, já tem direito a um benefício antes da reforma, mesmo depois da reforma, você pode ir no INSS, pode fazer um pedido para sua aposentadoria, para o teu benefício ser concedido com os requisitos anteriores à reforma. Então, quem já tem todos os direitos hoje, ou mesmo quem tem o direito que falta ser comprovado, mesmo faltando ser comprovado alguma coisa, um período especial, um período no exterior, um período com contribuição em atraso, se você no futuro, depois da reforma, prova que antes da reforma você já poderia se aposentar, considerando todos os seus períodos, todos os seus salários, o vínculo que o INSS não viu, o período especial que o INSS não analisou, o período fora do Brasil, o período com contribuição em atraso que você ainda não tinha contribuído, não importa o que aconteceu, mas se depois da reforma você consegue provar isso e mostra que você já tinha direito, você pode se aposentar com as regras anteriores. Então não faz diferença você sair agora e bater na porta do INSS ou daqui 2-3 meses. Tá, um pouquinho de diferença faz. Pode ser que se você deixar para 3 meses, você perca 3 meses de um benefício que você já teria direito. Essa diferença faz. Mas agora o direito de se aposentar antes, ele continua lá. O que eu quero dizer com isso? Não se desespere. Tá mudando, tá ficando feio, o cenário não é legal, não é à toa que eles vão economizar tanto, porque eles vão tirar muito da gente, vão tirar muito das pessoas, vão tirar das aposentadorias delas, dos benefícios delas. Mas mesmo assim, você pode ter calma, pode respirar e pode analisar qual que é a melhor situação, o melhor cenário para você resolver isso na sua vida. Combinado? Se você quer deixar algum comentário com alguma dúvida ou alguma revolta sobre a reforma, porque é revoltante mesmo, aproveite e deixe agora mesmo. Também se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você continuar acompanhando o que mudou e quais vão ser as repercussões agora com a reforma. Porque mudou, tá tudo aí, mas com certeza não acaba por aqui. Porque agora vão vir as interpretações judiciais sobre qual que é o melhor caminho, como que pode ser interpretado a nova reforma perante o que já existia. Talvez exista a tese de revisão. Então tem muita coisa na reforma ainda para acontecer. Isso daqui é só o começo.